Olá, alunos! Nessa nossa videoaula, nós daremos continuidade àquela temática que nós temos desenvolvido durante essas últimas aulas, que tem a ver sobre a história da educação no Brasil. E nesta aula, nós daremos em específico continuidade, desenvolvendo a ideia sobre os antecedentes históricos da educação no Brasil, tratando sobre a educação indígena. E por isso nós queremos lembrar que na aula anterior, nós falamos que a história da educação no mundo, ela não está circunscrita ao Oriente, à Babilônia, à Síria, aos gregos, aos romanos. Aqui também na América, no continente americano, também uma história bonita, uma história empolgante relacionada à educação também se fez. E, em específico, aqui no Brasil, quando nós falamos em educação, geralmente nós somos tendentes a pensar nos portugueses chegando ao Brasil e trazendo para o Brasil a cultura europeia, fruto do desenvolvimento histórico, de todo o processo de aperfeiçoamento dos processos educativos da Grécia e de Roma. Contudo, quando nós olhamos a história do Brasil, e a partir dos dados que hoje nós possuímos, a respeito daqueles que habitaram no Brasil antes da chegada dos portugueses, nós tomamos conhecimento que aqui no Brasil os índios já desenvolviam processos educacionais, que eles já desenvolviam toda uma estratégia de ensinar para a nova geração a cultura, as virtudes, o conhecimento e as estruturas da sociedade na qual eles habitavam. Os índios, então, eles tinham todo um domínio nessa vasta região do Brasil. E com o processo de colonização, gradativamente, eles foram sendo expulsos para o interior do Brasil. Entretanto, a despeito de toda essa dinâmica histórica, no qual os índios foram perseguidos e mortos, eles continuaram desenvolvendo a sua cultura, continuaram transmitindo todo o conhecimento milenar que eles haviam desenvolvido, adquirido na convivência com outros índios e a partir da sua interação com a natureza, eles continuaram apresentando para os seus filhos, para as outras gerações, toda essa sabedoria. A pergunta que se faz é: como é que eles desenvolviam isto? Como é que as novas gerações de índios aprendiam toda essa sabedoria milenar? Então, nós falamos que a educação na qual os índios, as crianças indígenas, elas aprendiam essa cultura era a educação difusa. E nessa educação difusa, como nós falamos, as crianças indígenas, elas aprendiam nas atividades diárias de caçar, pescar, plantar, coletar frutas, fazer comida, ou ver em Índia fazer a comida, ou um índio preparar algum prato. Eles também aprendiam nos rituais de nascimento, de morte, de curas. Eles aprendiam na imitação de gestos dos adultos, e eles também aprendiam no dia a dia, naquelas grandes festividades, quando as histórias, as lendas, os mitos fundantes eram apresentados. Nessa educação, nesses processos educativos, não existiam estruturas fixas como a escola que nós conhecemos, na nossa realidade. Os chefes da família eram aqueles que transmitiam os conhecimentos mais básicos, os mais elementares e os conhecimentos primeiros para as crianças indígenas. Não existiam métodos de ensino, visto que aprendia-se na prática, no cotidiano. E também essa criança, ela aprendia para a vida, simplesmente vivendo diariamente com a sua comunidade. Somado-se a isso, gente, é preciso que se afirme e se coloque também que no processo de ensino e no processo de aprendizagem, na comunidade indígena, valorizava-se alguns elementos. Primeiro, valorizava-se o saber, valorizava-se o conhecimento. E observe que nessas comunidades indígenas, o conhecimento era fundamental para a sobrevivência. Como uma criança indígena
ela saberia sobreviver em uma situação tão adversa, tão perigosa a sua existência como a mata? Ora, ter determinados conhecimentos muito específicos a respeito de qual animal era perigoso ou qual animal emitia determinado som de proximidade ou de distância, como diferenciar, né, de repente, um macaco de uma onça, a onça de uma anta, certo? Ou de outros animais. Quais sons eram emitidos por animais perigosos e não perigosos, a existência desses índios. Então, esses conhecimentos eles eram extremamente relevantes, como certamente os índios pequenos eles aprendiam que se um macaco comesse determinada fruta, eles também poderiam se alimentar, porque essa sabedoria milenar, essa sabedoria típica das comunidades indígenas, davam suporte, davam aporte para esses índios sobreviverem em situações nos quais eles estariam distantes dos adultos, ou estariam caçando, ou estariam em situações nas quais eles não poderiam receber uma orientação direta de um índio adulto. Então, eles, a partir dessa informação, como que dizendo, olhe para o passarinho, olhe para o macaco, daquilo que eles se alimentarem, você pode se alimentar. Porque se o macaco se alimenta dessa fruta, é porque não é venenosa. E você pode, então, em determinada situação longe do índio adulto, você pode sobreviver. Então, vejo que esse conhecimento era um conhecimento extremamente relevante para essas comunidades. Além disso, era enfatizado a prática, a aptidão, a técnica, como fazer as coisas, como caçar o catitu, como pegar uma cobra sem ser picado, como nadar, uma técnica, como nadar, como sobreviver tendo caído no rio. Então, todas essas técnicas, todas essas aptidões eram valorizadas nas sociedades indígenas. As mulheres aprendiam a fazer colares, aprendiam a fazer panelas, aprendiam a fazer determinados utensílios próprios para a subsistência daquela comunidade. E saber fazer, sem saber explicar o porquê, ou sem ter a curiosidade necessária para dizer, olha, você precisa ter um conhecimento teórico sobre como fazer para poder você fazer, sem ter toda essa questão teórica ao redor, mas fazendo e vendo a importância do fazer, é que os índios aprendiam as técnicas, aprendiam a obter as aptidões necessárias para sobreviver em uma situação, em um local tão hostil como era as florestas. Além disso, eles aprendiam os valores, aprendiam a ser. Quando os jesuítas chegaram no Brasil, nessa terra a ser explorada, a visão que os europeus tinham a respeito dos índios é que eles eram pessoas sem Deus, pessoas sem valores, pessoas que eram, aliás, eram seres, não eram nem pessoas, eram seres sem nenhum valor moral e ético. Eram selvagens que precisavam exatamente da cultura, do conhecimento, da ética e da moral ensinado em toda a Europa, que nada mais era do que o desenvolvimento e apresentação de todos os valores dos gregos e dos romanos. Os europeus olhavam para os índios como selvagens, como povos sem nenhuma lei. Contudo, os índios eles tinham padrões éticos. Os índios eles tinham padrão de moralidade. Certamente não a moralidade, certamente não o padrão ético da sociedade europeia, mas eles tinham os valores morais. Eles tinham um senso do que poderia ou não ser feito em determinadas circunstâncias. O respeito à autoridade do tuxaua, do pajé, o roubo, o assassinato, o comportamento com a mulher do outro, enfim,
Todos estes sistemas de valores que hoje nós temos, os índios eles não tinham os mesmos valores e nem tinham o mesmo padrão de comportamento, mas eles tinham o padrão de comportamento daquela sociedade deles. E, portanto, esses valores também eles eram ensinados para a nova geração. Aí vem a pergunta, como era ensinado, professor? Aí eu já disse anteriormente, na convivência diária, reproduzindo o comportamento dos índios mais velhos, ouvindo as histórias que eram contadas ao redor, possivelmente de uma fogueira, nas danças comunitárias, no qual os valores, os comportamentos, eles eram reproduzidos pelos adultos e aprendidos pelas crianças. E também era ensinado a valorizar o estar, saber a sua posição no meio social. A sociedade indígena tinha a sua estrutura social. A mulher tinha a sua posição social, o homem tinha a sua posição social, existia o cacique, existia o tuxau, existia o líder religioso, o pajé. Cada um assumia a sua função e a ele esperava, de cada um desses, esperava-se que ele assumisse a sua responsabilidade diante da comunidade, e cada um sabia como agir perante esses atores sociais. Então, a sociedade indígena não era um caos. Existiam regras a serem obedecidas. E essas regras sociais de boa convivência entre os seus pares era também ensinado dentro dessa educação que nós falamos que era uma educação difusa, na qual todo mundo aprendia com todo mundo na convivência diária. O objetivo era, portanto, ajustar essa criança indígena, esse jovem indígena, ao seu ambiente físico e social. Fazê-lo entender a natureza, fazê-lo compreender os perigos da floresta, fazê-lo compreender as oportunidades que a floresta dava para ele em termos de sobrevivência, de alimentação, e, ao mesmo tempo, mostrar para esse índio que vive também na sua oca, que vive também na sua comunidade social, que existem regras e padrões a serem obedecidos. E que ele deve manter os padrões, os valores dos seus antepassados. Como é muito comum nas sociedades primitivas. As sociedades primitivas, elas eram tradicionais. E eram tradicionais porque elas eram baseadas no mito, na lenda, na oralidade, na tradição oral. E essas comunidades primitivas, essas comunidades antigas, tradicionais, elas ensinavam para a nova geração exatamente aquilo que anteriormente havia sido ensinado pelos antigos à classe adulta, que agora está na responsabilidade de assumir o ônus e a responsabilidade de ensinar à nova geração os mesmos valores dos antepassados. A partir disso, então, nós percebemos que no transcurso histórico da história dos índios no Brasil, nós podemos dizer que a história desses povos indígenas foi uma história, infelizmente, de expropriação, foi uma história de morte, foi uma história de aculturação. Esses índios que habitavam no Brasil, como nós cantávamos anteriormente, né, pelo menos na década de 80, caçando, pescando e comendo raiz. Esses índios que tiravam da floresta todo meio de subsistência, esses índios que ensinavam uma cultura milenar, uma sabedoria milenar para a nova geração, no dia a dia, sem ter um local, sem ter uma pessoa indicada, sem ter um currículo programático certo para determinadas circunstâncias, essas comunidades indígenas, elas sofreram durante todos estes séculos todo o processo de aculturação, de expropriação e de morte. Durante todos estes
essas centenas de anos, essas comunidades indígenas, elas resistem, elas procuram, a despeito de todas as circunstâncias, ainda manter a sua cultura. Atualmente, algumas tribos indígenas ainda seguem os traços da educação primitiva que recebiam. Ainda algumas comunidades indígenas ainda desenvolvem a educação difusa e realizam certos rituais, como no passado. O aprendizado, ainda nessas comunidades, é dentro do próprio espaço de convivência dessa nova geração que convive com a geração mais madura. E qual é o grande desafio hoje do sistema educacional? Qual é o grande desafio do sistema educacional que oferece para essas comunidades indígenas um novo conhecimento no qual a tecnologia também se faz presente? O grande desafio é exatamente oferecer, oportunizar a aquisição de novos conhecimentos a estas comunidades, sem que esta aquisição de novos conhecimentos seja traduzido como uma negação frontal a todas as tradições e o modo de ser dessas comunidades indígenas. Portanto, essas comunidades indígenas estão diante de um grande dilema, um grande desafio, para o qual somente esses índios, na atualidade, podem assumir o ônus e o bônus de suas ações. Se envolver com as novas tecnologias, adquirir esse novo cabedal de conhecimento que o sistema educacional oferece para eles nas escolas de comunidades indígenas e ver esse padrão que existe hoje na sociedade tida como civilizada e essas comunidades tradicionais das quais eles pertencem e eles representam. Por isso, esses índios ainda hoje têm um grande desafio sobre os seus ombros. Manterem a sua identidade étnica e, ao mesmo tempo, absorver esses novos valores, essa nova convivência com o mundo tecnológico, sem perder a sua essência como comunidade indígena. A partir disso, então, tendo evidenciado essas questões, queremos, então, mostrar que, segundo alguns estudiosos, segundo a pesquisa em antropologia que se realizou a respeito dos índios que habitavam no Brasil, podemos dizer que, nesse período, quando Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, existem milhões de índios por todo o território nacional. Em sua obra O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro, ele disserta sobre o tipo de gente que os portugueses encontraram quando chegaram ao Brasil. Segundo este autor, todo o litoral era habitado principalmente por índios da matriz Tupi. Estes já haviam se instalado neste território há alguns séculos antes e estavam em processo de expulsar os antigos habitantes do litoral. Em outras palavras, as próprias tribos indígenas, elas brigavam entre si por território, por dominação das regiões nas quais elas consideravam mais interessantes para habitarem. O tamanho da obra a ser realizada pelos jesuítas e os obstáculos a serem transpostos para essa realização podem ser melhor aquilatados, observadas, quando nós chegamos ao entendimento ou recebemos a informação de que os índios no Brasil eles eram para mais de 1 milhão de índios em todo o território brasileiro. Isso quer dizer que as tribos indígenas espalhadas pelo território brasileiro se constituía um grande desafio para esses missionários que aqui chegavam ou que chegaram no Brasil. Nesse tempo, os tupis já apresentavam certa evolução no trabalho agrícola, uma vez que tinham dominado já o cultivo da mandioca, do milho, da batata doce, do urucu, do abacaxi. O cultivo dessas plantas vinha acompanhado pela prática da roça,
realizado com a derrubada e queimada das árvores para o plantio. E isso é muito interessante quando o Ribeiro fala dessa maneira, exatamente para nós tirarmos da nossa mente que os índios brasileiros, eles eram tão somente índios selvagens que viviam tão somente de um lado para o outro, nus, sem nenhuma técnica, sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma estrutura mínima ligada à sociedade, estrutura mínima ligada aos aspectos sociais ou ligado ao seu envolvimento com o mundo, o envolvimento com as técnicas de como plantar, de como sobreviver. Além do trabalho agrícola, os índios também conseguiam manter a subsistência por meio de caça e de pesca, duas tarefas com as quais eles estavam familiarizados desde a infância e que traziam consigo mesmo os elementos religiosos e os valores sociais ligados à coragem, à força, à liderança, visto que para os índios, aqueles que traziam o alimento para a comunidade eram tidos como homens valorosos, homens corajosos e que se dedicavam à sua comunidade. Na medida em que as cartas chegavam do Brasil para Portugal, ou eram enviados do Brasil para Portugal, aquilo que se escrevia a respeito dos índios nada mais era do que a exposição dos preconceitos dos europeus em relação aos habitantes primeiros do Brasil. Como, por exemplo, Oliveira e Freire vão dizer o seguinte, observem, na pintura religiosa renascentistas, o índio, uma vez submetido aos valores cristãos, tornava-se humanizado. O pintor holandês Albert representou essa ruptura conceitual na sua obra, nos quadros que retratam os índios tupis e os índios aliados eram pacíficos, trabalhadores, tinham família, andavam vestidos, foram domesticados, estavam acessíveis ao trabalho cotidiano, enquanto os índios bravos, os bárbaros, os selvagens, eles eram antropófagos que andavam nus, carregando despojados, esquartejados como alimentação e guerreavam com os colonizadores. Então, essa descrição dos índios, ela era realizada a partir de uma perspectiva europeia, que olhava para os índios que não se submetiam à escravidão como selvagens, e os índios que se submetiam aos valores europeus como aqueles índios que já estavam em um certo patamar de civilidade. Sendo assim, estes dois lados do processo de colonizador europeu no Brasil vinha acompanhado por uma realidade paradoxalmente intrigante. A população indígena, no período de 1500, contava com considerável número de etnias e aldeias, com nível de possibilidade de fazer uma maior resistência contra os inimigos em comum. Entretanto, apesar dessa enormidade, essa quantidade considerável de índios que poderiam resistir aos europeus, os índios não conseguiram expulsar os colonizadores de sua terra. Não conseguiram expulsar, dentre outros motivos, porque os índios eles brigavam entre si e porque determinadas tribos indígenas viram nessa convivência com os europeus uma oportunidade de conseguirem artefatos, ferramentas e se submeterem, ou digo, de submeterem os outros índios aos seus valores, aos seus desejos. Então, os próprios índios eles se tornaram como que inimigos dos próprios índios quanto à colonização. Apesar da unidade linguística e cultural, observem, que Ribeiro vai dizer, apesar da unidade linguística e cultural, os índios do tronco tupi
não puderam jamais unificar-se numa organização política que lhes permitisse atuar conjuntamente. Sua própria condição evolutiva de povos de nível tribal fazia com que cada unidade étnica, ao crescer, se subdividisse em outros. Os Tupi só conseguiram estruturar efêmeras confederações regionais que logo desapareceram. A mais importante delas, conhecida como Confederação dos Tamoios, foi ensejada pela aliança com os franceses instalados na Baía de Guanabara. Isso quer dizer, ou digo, de Guararapes, Pernambuco. Isso quer dizer que os próprios índios eles não percebiam o poder que eles tinham, o poder que poderia emanar a partir de uma unificação de interesses em prol de se expulsar os colonizadores de suas terras. A partir desta realidade, é possível dizer que a própria divisão e o antagonismo entre as tribos contribuíram consideravelmente para a implantação do projeto de exploração e dominação dos colonizadores. Esses índios, divididos entre si, que brigavam entre si, não puderam fazer resistência frente aos seus colonizadores, exatamente por conta dessas rixas individuais e por conta exatamente dos seus interesses particulares. De fato, os índios foram os meios e os objetos de um plano de poder que dizimou muitas vidas e submeteu, que os submeteu, digo, a outro sistema, o de escravidão e de expropriação. E isso é interessante nós analisarmos e nós percebermos, porque eles mesmos que tinham toda a possibilidade de se verem livres dos seus colonizadores, não alcançaram este status porque lhes faltou unidade de propósito. Sendo assim, alunos, o que nós podemos resumir, o que nós podemos enfatizar em tudo isso que nós apresentamos até o presente momento? Primeira questão, os índios que aqui já habitavam no Brasil durante séculos, talvez até milhares de anos, eles já possuíam todo um processo educativo. A educação difusa que se realizava no dia a dia era a base para a transmissão de toda uma cultura, de toda uma sabedoria que concedia às tribos indígenas a reprodução da sua estrutura social, de seus valores tribais, tão ensinado pelas outras gerações. No tempo da colonização, os índios de matriz tupi já haviam se instalado por todo o território nacional e estavam em processo de expulsar outras tribos que viviam no litoral. Os tupis já apresentavam certa evolução também do trabalho agrícola e eles já dominavam o cultivo da mandioca, da batata, do milho, do urucu e do abacaxi. Também precisamos lembrar que eles, embora possuíssem um contingente considerável de índios que poderiam expulsar os seus inimigos, os colonizadores, eles infelizmente não alcançaram esse prodígio, essa condição, essa situação histórica, porque simplesmente os índios, nessa época, eles eram extremamente divididos e eles não conseguiram somar esforços, somar valores, somar a intenção de expulsar os seus colonizadores. Aqueles índios que se submetiam ao poder de mando do colonizador e assimilavam a cultura europeia eram tidos como trabalhadores, pacíficos e dados à vida familiar. Entretanto, aqueles índios que não se deixavam cooptar pela política de exploração dos colonizadores, estes eram vistos como selvagens, perigosos e, portanto, a partir dessa percepção, desse discurso ideológico de poder,
justificava-se a morte desses índios. A própria divisão e o antagonismo entre as tribos viabilizou, infelizmente, que muitos índios fossem mortos, muitas tribos fossem dizimadas e que o poder colonizador europeu dominasse e prevalecesse sobre as comunidades indígenas. E é aí, na medida em que esses índios não conseguem se opor de uma forma eficaz e poderosa contra os seus colonizadores, é que o processo de aculturação e de expropriação desses índios se realiza. Nessa conjuntura, nessa situação conflitiva, estarão aqui em solo brasileiro os jesuítas, procurando desenvolver todo um processo catequético, todo um processo educativo antagônico aos processos educativos empreendidos e desenvolvidos pelos índios. Nisto, então, na história da educação do Brasil, nós vamos encontrar no período colonial uma realidade educativa vivenciada pelos índios nas comunidades tribais e tradicionais, e, do outro lado, um sistema educacional oferecido e implantado pelos jesuítas, o qual está buscando catequizar os índios e formar a nova elite que estará no Brasil desenvolvendo todo o processo de colonização. E, a respeito disso, nós trataremos essa questão em uma outra videoaula, no qual nós estaremos explicando para vocês todo esse processo histórico e mostrando como essa educação que foi trazida pelo jesuíta foi desenvolvida entre os indígenas e entre a classe mandante, a classe de poder que esteve aqui no Brasil durante o período colonial. Então, gente, até a próxima aula, na qual nós estaremos desenvolvendo essas ideias. Até lá!